Uma empresa que já foi uma das maiores fornecedoras da Petrobras, líder em válvulas no Mercosul e com 13 fábricas em todo o Brasil, hoje vale centavos. Pediu recuperação extrajudicial pela segunda vez. E o próprio relatório da análise diz que o risco é de perda total do capital. Essa é a história da Lupatec, que no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco dessa história da Lupatec, que está sim cotada na B3. Então, como dando continuidade à série, onde a gente busca algumas ações que possam estar na lama e, quem sabe, ser o próximo diamante ou uma nova esperança de um dia melhor, a gente vai dar uma olhada na Lupatec, tá? Que é uma empresa ali, como já foi comentado, pediu 2 vezes recuperação extrajudicial e a gente vai entender um pouquinho como ela chegou nessa situação e se há ou não, né, uma possibilidade de alguma melhora para o futuro, tá? Mas antes da gente ver tudo isso, não se esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas aqui, ó. A gente está vendo aqui no gráfico a Lupatec. Deixa eu botar aí, bonitinho. Então aqui o gráfico da Lupatec, tá? Mas primeiro, antes da gente olhar o gráfico, vamos olhar o que é a tal da Lupatec, tá? Eu fiz uma pesquisa para tentar entender um pouquinho sobre a Lupatec. Então, um resumo: a Lupatec é uma tradicional fabricante brasileira de equipamentos e prestadora de serviços para o setor de óleo e gás. Detenção da posição de liderança no Mercosul na produção de válvulas industriais, fundada em 1980 e listada no segmento do novo mercado da B3. A companhia consolidou-se historicamente como uma das principais fornecedoras da cadeia produtiva de energia no Brasil. Entretanto, a empresa atravessa por uma crise financeira severa e prolongada. Após quase uma década sob o regime de recuperação judicial, entre 2015 e 2023, o processo desencadeado pelos impactos da Operação Lava Jato e pela retração do setor de petrolíferos, a Lupatec anuncia o encerramento da sua primeira reestruturação em 2023, sinalizando uma tentativa de retomada operacional. Contudo, o alívio financeiro foi temporário e em 2026 a companhia voltou a buscar a proteção legal contra os seus credores, dessa vez por meio de um pedido de uma recuperação extrajudicial. O endividamento atual é objeto de divergência de fontes públicas, sendo citado entre 285 milhões de reais e 386 milhões de reais, evidenciando a fragilidade do balanço patrimonial. O cenário atual é caracterizado por um colapso de caixa e erosão do patrimônio líquido. A estrutura capital vigente é publicamente reconhecida pela administração como insuficiente para sustentar o plano de negócio a médio prazo, o que coloca a continuidade operacional em risco direto. No mercado de capitais, a ação Lupa 13 é negociada como uma penny stock, cotada em torno de 0,63 centavos, agosto de 2026. Diante da baixa cotação nominal, a empresa propôs um agrupamento de ações para adequar o valor do papel às normas da bolsa e tentar reduzir a volatilidade especulativa. Então aqui um pouquinho da ficha técnica, então a gente já entendeu o contexto. Então a justificativa, né, entre aspas, para a situação que ela se encontra foi desencadeado pelos impactos da Lava Jato, tá? Basicamente isso que eles alegam, e também ali pela uma queda no por conta do setor, mas não pela queda do setor, provavelmente não foi, né, a gente chegar nesse ponto da segunda recuperação judicial. Então aqui um pouquinho sobre ela, né, razão social, onde é que ela sede na Caxias do Sul e matriz em São Paulo. O setor é petróleo e gás, metalúrgica, aproximadamente 270 funcionários, equipamentos, serviços e válvulas industriais. Principal cliente era a Petrobras. Então, histórico e principais marcas. A Lupatec iniciou suas atividades em 1980, Caxias do Sul. Em 2008, realizou um movimento estratégico de expansão para aquisição da Tecval por 61,7 milhões de reais. O pico de crescimento ocorreu em 2010, quando o grupo operava 13 unidades no Brasil e 6 na Argentina, celebrando um contrato de 1,7 bilhões de reais com a Petrobras. A crise e a primeira recuperação, 2013 e 2023, foram 10 anos. Ó. 2013, a venda da unidade tubular para Volarec
marcou o início do período do desinvestimento em maio de 2015, pressionada pela Operação Lava Jato. A empresa protocolou seu primeiro pedido de recuperação judicial. Esse processo estendeu-se por quase 10 anos, sendo encerrado formalmente apenas em 2023. Retomada da nova crise, de 2024 a 2026, que pelo visto está em vigor. No ano de 2024 trouxe uma retomada parcial, com novos contratos com a Petrobras de 18,9 milhões. No entanto, em março de 2026, a empresa solicitou a tutela cautelar, antecipando uma nova crise. Entre abril e maio de 2026, a Lupatec apresentou um protocolo do seu plano de recuperação extrajudicial. Em junho de 2026, foi proposto o grupamento de ações na proporção 10:1. Segmento de atuação e serviços. A companhia estrutura a sua operação em 3 pilares fundamentais: óleo e gás, né, foco em cabos para ancoragem, plataformas de águas profundas e equipamentos de especialização de produtos; flow, controle de fluxo, produção de válvulas industriais, onde detém liderança regional no Mercosul. Curioso, né? Ela detém a liderança regional do Mercosul, mesmo tendo essa situação, né? Metal, fabricação de peças e componentes metalúrgicos de alta precisão. As unidades operacionais ativas da Lupatec e Tecval, da Nova Odisseia São Paulo, especializada em válvulas de esfera, tá? Aqui eu não vou entrar, é muito técnico, voltada a artefatos de polímetro, óleos focados em poços, produtoras de componente de alta complexidade. Situação financeira e desempenho recente, isso aqui é o que é mais interessante. Os resultados recentes demonstram uma concentração severa na atividade no segundo trimestre de 2025. A receita líquida foi de 13,6 milhões, uma queda de 60% na relação com o ano anterior. No primeiro trimestre de 2026, a receita recuou ainda para 4,28 milhões de reais, com um lucro por ação, um LPA famoso, negativo de menos R$ 1,23. Quando o endividamento, há uma divergência relevante de dados que deve ser observado por analistas. Uma divergência de dados só melhora. Enquanto o balanço de março de 26 reporta uma dívida bruta na casa de 186,1 milhões de reais, a minuta do plano extrajudicial de abril de 2026 cita 386 milhões. É só praticamente o dobro, praticamente, né, de dívida. Essa lacuna pode decorrer de diferentes critérios de consolidação de passivos ou inclusão de dívida trabalhistas e sem garantia de plano no plano de homologação, estimado em 295 milhões de reais. Presença geográfica e concorrência. A Lupatec mantém presença industrial diversificada no Brasil, seria Rio Grande do Sul, São Paulo e Bahia, e uma consolidação estratégica na Argentina, onde lidera o mercado de válvulas de esfera para o setor de petróleo. Cara, curioso, né? Porque é uma empresa que tem N problemas e ela ainda é líder do setor, tá? É curioso isso aqui, bem curioso. Nota de inferência: com base nos dados disponíveis, a presença internacional fora do eixo Brasil-Argentina é considerada imaterial, mas provavelmente ela deve ter. No cenário competitivo, a empresa enfrenta grandes players como a Volarec e a Tenaris, além de Metso Brasil. Lacuna identificada: os dados do market share específico para segmentos de válvulas são limitados em fontes públicas, dificultando uma análise precisa da fatia de mercado atual da companhia frente a seus concorrentes diretos. Então, temos algumas divergências nos dados, que pode ser que ela tenha perdido bastante espaço no mercado. Então, notícias relevantes envolvendo e eventos relevantes de 2026. Então, no começo do ano, ali em março, assinatura do protocolo de 68,4 milhões com a Petrobras, né, de um contrato interessante. Em março também, pedido de tutela cautelar, ações registraram uma queda de 16% no único pregão. No mês 4, apresentação da minuta de plano de recuperação extrajudicial, a CVM. No mês 5, a divulgação de resultados do primeiro TRI de 26, confirmando a fragilidade operacional. Desculpa. No mês 5, também protocolado oficial do pedido de homologação de recuperação extrajudicial. Proposta formal de agrupamento das ações de 10:1 no mês 6. Riscos, desafios e oportunidades. E aqui que mora a parte interessante, né? Porque já entendemos como ela chegou aqui, tá? Nesse ponto que ela se encontra, que até o momento é bem ruim. Mas agora a questão é os próximos riscos, desafios e principalmente oportunidades. Vamos lá. Principais riscos é insolvência definitiva. Básico. Só isso.
dado que esta é a segunda tentativa de reestruturação em curto intervalo. O colapso de caixa impede o financiamento adequado da produção, gerando um ciclo vicioso de queda de receita de 60% no segundo TRI de 26, ainda o risco de diluição total dos acionistas minoritários. Então, você que está pensando em investir, ou pelo menos tem posição na Lupatec, fique atento, tá? Há risco de diluição total dos acionistas minoritários e alta dependência comercial da Petrobras. Oportunidades. As oportunidades residem na retomada do ciclo de investimento do pré-sal e na manutenção de contratos relevantes. Caso a recuperação judicial seja bem sucedida, a liderança em nichos específicos do Mercosul pode permitir uma estabilização condicionada à normalização de crédito. É isso que está me chamando muita atenção. Não sei se está chamando a atenção de vocês, mas para mim está me chamando a atenção. Porque ela tem algumas divergências ali nos dados, né, do market share, mas ela é líder do setor e se encontra nessa situação. E eu não sei como é que é a governança, a diretoria dessa empresa, mas assim, tu ser líder num setor e tudo mais, e tu ter sérios problemas para manter essa empresa em pé, é a pergunta que eu faço, se tirar a diretoria, né, tirar quem comanda ali, talvez não melhora? Porque se ela, né, ela tem a liderança no setor, tem contratos ligados com a Petrobras e vamos combinar, né? Ela tem um risco direto para ser só um fornecedor da Petrobras, mas é a Petrobras, né? Vai sempre fazer contrato com ela. Então, que nem a gente viu ali, nesse ano de 2026, ela fez a assinatura de um contrato de 68 milhões de reais com a Petrobras. Pô, não é qualquer coisa, né? Convenhamos, não é qualquer coisa. E é curioso, curioso, né? Então aqui oportunidades. A oportunidade reside na retomada do ciclo de investimento, que a gente falou do pré-sal, e na manutenção de contratos relevantes, caso a recuperação judicial seja bem sucedida. A liderança de nichos específicos do Mercosul pode permitir uma estabilização adicionada à normalização do crédito. Fontes consuladas, disclaimer, né? O relatório baseou-se nos dados da B3, só para ficar claro, CVM, RI da Lupatec, veículos especializados, Valor Econômico, Estadão, Reuters, Invest e o Globo. Tá, estrutura acionária aqui é só para entender um pouquinho da estrutura, acho que não vem ao caso, né? Tá, estrutura acionária no mercado, então ela tem a transparência e governança, além disso, a estrutura de capital da companhia marcada por alta pulverização do sucesso da diluição de decorrentes, de convenções, dívidas, então, que não vem ao caso, e aqui eu fiz uma comparação com o do antigo Virgio, né? PRNR3, tá? Para fins de análise comparativa, vale a pena aqui. Vamos entender comparativo setorial, então, do próprio setor. Para fins de análise comparativa, a Prainer, né, atua como comparável no setor de serviço industrial e manutenção para infraestrutura e óleo e gás. Diferente da Lopatec, a Prainer apresenta um balanço mais robusto e uma trajetória de crescimento via aquisições estratégicas. Então, métrica comparativa, status financeiros, alavancagem, margem líquida do primeiro trimestre e risco de perfil. A Lupatec, recuperação, status financeiro, operação normal, o alavancagem é dívida EBITDA, né, negativo, EBITDA saudável, mais ou menos 1,8 vezes, margem líquida do primeiro TRI de 26 negativa da Lopatec, positiva da Prime, perfil de risco especulativo, turnaround e Prime crescimento e valor. Expectativas futuras e cenários. A expectativa central reside na homologação do plano de recuperação extrajudicial. Caso os credores aceitem o alongamento dos prazos e os descontos propostos, a companhia poderá focar na execução do backlog de contratos com a Petrobras, que somam mais de. Cara, eu não tenho como entender um negócio desse. Somam mais de 80 milhões de reais em ordens recentes. Cenários de risco e insolvência. Então, pior cenário. A capacidade de gerar caixa operacional suficiente para honrar os novos termos da dívida pode levar a Lupatec a um pedido de falência ou uma nova rodada de diluição massiva dos acionistas atuais para a capitalização emergencial. A dependência de um único grande cliente Petrobras permanece como principal fator de vulnerabilidade externa. É óbvio que tu tem que gerar uma expansão, né? Por óbvio. Mas é curioso isso. Os contratos com a Petrobras não estão ruins, teoricamente, né? Pô, é bastante dinheiro, né? Para não conseguir se adequar. A conclusão é que a Lupatec apresenta um caso clássico de ativo em estresse financeiro. Embora a liderança técnica no segmento de válvulas e novos contratos sinalizem potencial de recuperação operacional, o risco de crédito é extremo. O investimento na Lupatec, mesmo após o agrupamento, deve ser encarado como altamente especulativo, indicando apenas para perfis de riscos que suportam a possibilidade de perda integral de capital investido em troca de um potencial de valorização assimétrico caso
a reestruturação seja bem sucedida. Então aqui a gente está mais diante de um caso curioso, né? Os pontos curiosos aqui são que ela é líder do setor, ela firma contratos ainda com a Petrobras, porque tá funcionando. Esse ano ela firmou contratos, tem 80 milhões em contratos para receber, e mesmo assim ela não consegue sair do buraco que ela se enfiou. Mas é um caso curioso, né? É um caso diferente, a gente já olhou 3 casos, né? Esse é o terceiro caso. É um caso curioso, diferente de todos os casos, viu? Por isso que é importante acompanhar aqui a série. Cada dia ou cada final de semana, né, que o vídeo sai no domingo, a gente tem um caso diferente de uma empresa diferente. E óbvio que a gente entendeu um pouquinho do contexto, e quando a gente pula aqui lindamente para o seu gráfico, ele explica muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então aqui, se a gente for ver, o IPO dela foi em torno dos R$ 21,41, aqui em 2006. Teve um ápice ali, batendo R$ 62, praticamente em 2008. Após isso, o negócio desandou. Provavelmente aqui foi sobre as questões da Lava Jato, que afetaram ela diretamente, e chegou na mínima aqui, beirando a casa do 0,04 centavos. Cents, aqueles centavos, né? E aí, em 2015, ela deu uma porrada no mês de junho de 18, caramba, 18.150% no mês de junho. A gente não viu aqui o que aconteceu em 2015. Vamos ver aqui o que tem em 2015 aqui. Ah, aqui, ó. Pedido de recuperação judicial em 2015, em maio de 2015. Foi pedido de recuperação judicial. Aí ela andou bem. Ela voltou para casa dos R$ 7, fez uma correção e aí começou a aumentar até suas movimentações. Teve um aumento curioso aqui da sua liquidez a partir de 2021, né? Percebe que é muito baixo o volume negociado. E aí teve um aumento dessa liquidez em 2021, foi quando ela saiu entre final da recuperação judicial, que ela saiu na recuperação judicial em 2023. Só que ela sai da recuperação judicial, ela não consegue ficar 1 ano sem recuperação judicial e entra de novo em 2024. E aí tem uma diminuição da liquidez novamente, né. E agora, se a gente for ver, é um ciclo, né. A cada tanto tempo, ela faz essas porradas. Se tu for ver, em agosto, esse mês, ela já subiu 820% nesse mês, tá. Nesse mês ela subiu esta aqui. Ah, mas foi aqui por propósito do agrupamento. Foi agora recente. Pode ser por causa do grupo, mas aqui tá sem. O gráfico tá limpo. Não, não foi. Tá. Mas enfim, que loucura. Que loucura. É uma empresa que, se a gente for observar, eu acho que aqui teve um agrupamento aqui, talvez, tá? Me chamando a atenção. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Vamos investigar esse movimento. Vamos investigar esse movimento. Foi um agrupamento. Aqui. Foi um agrupamento. Teve um agrupamento aqui em 2015 e agora, vamos ver aqui, teve outro. Cadê o preço? Lá em cima. Vamos ver aqui. Prorrogado primeiro. Não aparece aqui. Não. Deixa. Provavelmente foi um agrupamento aqui. Curioso o salto da Lupatec. Mas enfim. Assim, ó, a gente olhou o contexto dessa empresa, né? Um contexto bem ruim. Ela não agrada o gráfico. O que nós vamos falar sobre isso aqui? Nem no longo prazo, né? Se a gente botar 90 dias, que é o gráfico mais longo, colabora. É uma empresa que tem extremamente um grau especulativo, que realmente não vale a pena, e aí justifica muito da situação que ela se encontra, por óbvio, né? Eu acho que não é uma novidade ela se encontrar nessa situação que está, mas é ainda o curioso e a pergunta de interrogação que fica, né? É como uma empresa líder de um setor se encontra neste tipo de situação e ainda firmando contratos com uma estatal que nem a Petrobras e contratos importantes com uma grande fonte de receita. Então, curioso.
E talvez, pode ser que num futuro um pouco distante, talvez se ela consiga melhorar a vida, que faça sentido, talvez volte a ser uma empresa ok, né, para o mercado. Mas por enquanto, a melhor ideia, a melhor recomendação é ficar longe dessa empresa, que infelizmente é uma empresa que eu flerto com a ideia de talvez não seja, né, um diamante ali no meio da lama, mas também eu acho que não é lama totalmente, tá? Tem alguma coisa aqui. Tem algo aqui, me chamou a atenção, tem algo aqui. O que ainda a gente não conseguiu decifrar, mas vai ter algo aqui nessa empresa que eu acho que possivelmente ela pode surpreender. Daqui quanto tempo, eu não faço a mínima ideia, tá. Mas é que nem eu falei, é uma empresa curiosa, curiosa, bem curiosa mesmo. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, a gente entendeu um pouquinho do contexto da Lupatec, que é mais uma empresa que praticamente é uma penny stock, tem muitas dificuldades, ou pelo menos é uma empresa que não é muito falada no mercado, mas está listada no mercado, para vocês entenderem um pouco e não entrarem numa fria neste momento que é a Lupatec, beleza? Não se esqueçam que também é importante para que eu continue trazendo aqui, né, essa série, essa ideia de falar sobre as empresas menos comentadas, ou pelo menos as penny stocks do nosso mercado, ou empresas que investidores acham interessante entrar pelo valor nominal baixo, né, diferente daquelas dos holofortes que a gente conhece, para tentar evitar algum tipo de problema, ou até mesmo de entrar nessas empresas e perder o capital. Então conhecer um pouquinho elas e entender o porquê que elas estão nisso, não é porque simplesmente o mercado decidiu de uma hora para outra botar elas nesta situação. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue aí, né, trazendo mais ideia de empresas sobre essa saga. E lembrando, essa primeira parte, então a gente está falando só das empresas de petróleo, gás, voltadas para este setor. Aí conforme for avançando, nós vamos entrando em vários outros setores diferentes. O setor que eu estou com curiosidade para dar uma olhada é o setor de varejo. Deve ter várias empresas, eu acredito que Americanas vai ser uma dessas que vai entrar no meio dessa confusão. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje é só. Não tem muito que a gente mais comentar sobre ela. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!